Seria Como Treinar o Seu Dragão o melhor live action, pessoal, porque hoje vamos falar de uma maneira diferente de assistir filme. Eu vou falar do live action e lições que esse live action nos ensina. É muito parecido com a animação. Ele veio com essa proposta de ser um live action, a sua versão fiel da animação, e funcionou muito bem. De quem diria? Muitas pessoas acham que não vale a pena fazer o consumidor de trouxa, reproduzir um live action idêntico à animação, mas eu achei que funcionou tão bem que eu até comecei a me questionar de alguns live action que teve alteração, se não valeria a pena ter mantido aí a história original e feito apenas uma versão real. Comenta aqui pra eu saber. Vamos falar hoje da história do Soluço e do Banguela e como a história deles nos ensina muita coisa pra gente aplicar na nossa própria vida. Essa é uma maneira diferente de assistir filmes, mas uma maneira onde a gente traz lições pra nossa vida. Então, bora lá. Vamos começar falando e contextualizando que o Soluço faz parte ali de uma comunidade que tem os dragões como uma espécie de peste. É um tipo de animal que atrapalha a vida deles. Eles tentam a todo custo combater. O Soluço tem dois agravantes, né? Um, porque ele não consegue se encaixar naquela realidade de combater e matar os dragões. E ele tem também a questão da pressão por ele ser o filho do chefe. Então, todo mundo espera dele uma postura pelo menos parecida com o pai. E ele não leva nenhum jeito. Então, ele ali com o pai dele fica uma coisa totalmente, sabe? Água e óleo. Não tem nada a ver. Então, as pessoas acabam criando um desrespeito muito grande pelo Soluço. É muito mostrado em várias cenas do filme. Como as pessoas se retratam dele, como as pessoas se referem a ele, como as pessoas o descrevem, é muito presente. Como o desrespeito para com o Soluço é ainda maior por ele ser filho do chefe e não seguir os passos do pai. Só que nesse primeiro instante ali do primeiro filme, né, a primeira parte ali do filme, a gente começa a perceber que o Soluço não está conformado de ser diferente. Ele tenta a todo custo impressionar o pai, impressionar as pessoas, se encaixar dentro daquele padrão. Então essa é a primeira lição, que é o excesso de esforço para se encaixar num certo padrão. A gente vê até o próprio ali professor, né, do Soluço para ele tentar de se esforçar tanto. Tem uma hora, né, que é justamente quando ele tá indo ali, que ele tem uma situação com o pai dele, vai para casa, e o professor dele fala, é muito esforço, ele se esforça muito para se encaixar. E é um esforço tão cansativo de se ver. A gente vê o Soluço ali a todo custo e ele tentando se encaixar já é diferente, porque eles ali só pegam uma arma qualquer e vão atrás de um dragão. O Soluço não, ele cria toda uma engenhoca pra ir atrás do dragão. Pra ele não tem muito sentido correr atrás de dragões da maneira como é do convencional. Então é engraçado ver essa parte que ele tentando ser como todo mundo, ele já é extremamente diferente. No mínimo, um pouco à frente do seu tempo, realmente. A segunda lição que a gente vê é a conduta do Soluço. Apesar de todos os nãos que ele estava escutando, sempre estava em movimento. Ele ajudava ali o professor dele naquela parte de afiar as armas. A gente vê ele construindo engenhocas. E é assim que ele consegue acertar o Fúria da Noite. Então a gente tem esse contato com ele. Então a gente vê esse movimento dele que faz com que ele pegue o Fúria da Noite. Outra coisa também que é muito evidente é logo depois que ele conhece o Fúria da Noite, começa a ver o porquê ele não estava conseguindo voar, as engenhocas que ele cria para conseguir ajudar o dragão. Então tudo isso nos mostra uma pessoa em movimento, dependente do não que ele escuta. Então toda a história que a gente vê como treinar o seu dragão é possível a partir de uma pessoa que não tinha aptidão, uma pessoa que não era aceita por aquela comunidade, onde os comportamentos dele trazia, no caso, prejuízo e as pessoas tinham raiva dele, mas essa pessoa em questão sempre estava em movimento. Grandes histórias podem ser escritas ou descobertas através do movimento. Não tem como você ficar na mesma, você tá sempre em movimento. E eu acho que o Soluço mostra muito bem isso em como treinar o seu dragão. Outro fator bem interessante que eu acho que traz aqui como treinar o seu dragão é como estar no presente, pode estar totalmente ligado onde você está, onde quer estar. Nós vemos o Soluço ali no começo, um Soluço que estava sempre no futuro, sempre almejando alcançar um sucesso, um comentário, um reconhecimento, tanto da parte da comunidade quanto do pai, e ele nunca estava no presente, sempre estava prestando atenção ali na questão do futuro. Ele sempre estava muito no futuro, ou então ele era lembrado da questão do passado, dos erros que ele já cometeu. A gente começa a perceber que quando ele começa a conviver com Banguela e se identificar com Banguela e começa a encontrar ali uma jornada junto com o dragão, a gente começa a ver o Soluço totalmente no presente. Sempre estava no presente, ele nunca estava almejando o futuro. E isso, gente, é muito legal de se ver, principalmente porque muitas das vezes a gente não tem aquela facilidade de estar no presente. Mas às vezes a dificuldade de estar no presente está totalmente ligado em você não estar onde você quer estar.
Porque quando você está onde você quer estar, ou você está num lugar que te faz bem, você fica no presente. Então, estar no presente pode ser um indício ou igual de você estar onde você quer estar, com quem você quer estar, no momento que você quer estar. E isso vale também para o contrário. Às vezes a inquietação, a dificuldade de estar no presente, ou excesso de passado, pode indicar fortemente que você está onde você não quer estar. Seja por questões financeiras, pode ser por questões de companhia, no ambiente onde você está. Esse indício de excesso de futuro ou excesso de passado pode ser um presente conturbado, um presente onde você não quer estar. E a gente vê isso perfeitamente no soluço. A gente vê aquela transição de uma pessoa que está ali sempre almejando o futuro, de uma pessoa que estava totalmente no presente. Tanto que as necessidades do soluço, as dificuldades do soluço, os dois conseguir voar junto, era algo que necessitava de uma pessoa que estava totalmente no presente. E definitivamente o soluço estava no presente. Mas aí, nem tudo são flores. Nós sabemos que o soluço seria descoberto junto com Fúria da Noite. Isso faz com que o pai dele fique extremamente transtornado em saber que o filho dele estava cobertando um dragão, que era o que eles faziam, sim. Era a pior coisa para se fazer ali naquele momento. Os mais corajosos, mais reconhecidos naquela comunidade eram pessoas que combatiam dragões. E a gente tinha ali uma pessoa que estava junto com o dragão, do lado dos dragões. Isso trouxe muito conflito, principalmente entre o Soluço e o pai dele. Mas aí, gente, o pai dele vai tomar a decisão dele, por ser um líder. Ele pega o Fúria da Noite, leva o Fúria da Noite em busca do ninho dos dragões, para proteger a comunidade dele. Mas a gente vê da parte do Soluço um comportamento muito altruísta, semelhante ao do pai dele, que o torna um líder incrível. Ele toma a sua própria decisão. Ele pega dragões. Ele não fica ali esperando para saber se as coisas vão dar certo ou não. Ele vai. E o ato dele ir salvou muitas pessoas ali que estavam sendo atacadas por aquele dragão imenso que eles encontram no ninho do dragão. Então, essa atitude altruísta, você tomar suas próprias decisões por você mesmo, pode ser um grande divisor de água. E a gente vê aquilo. O que aconteceria se o Soluço não tivesse ido? O que poderia ter acontecido se o Soluço tivesse ficado, como o pai dele tinha mandado? Não tivesse ido, não tivesse pegado os dragões, não tivesse visto potenciais em pessoas. Ele viu potencial em todo mundo ali. Ele não foi como líder, ele colocou a Astrid para ir como líder, porque ela tinha muito mais aptidão como líder do que ele. Porque ele era a questão da engenhoca, da estratégia, mas como líder, como ver potenciais de outras pessoas, não era o que ele conseguia fazer tão bem. Tanto que a gente vê a Astrid ali colocando as pessoas nas posições corretas, conforme a aptidão e habilidade de cada um, de uma forma excelente. É bizarro quão bom ela é como líder. E aí, essa aptidão, esse altruísmo fez com que ele fizesse com que toda aquela comunidade fosse salva. Isso é sensacional. Isso aqui passa muita mensagem, gente. Então, tomar suas próprias decisões tem o seu valor. Nem que seja para você sofrer as consequências e falar, eu fiz porque eu quis. Às vezes, excesso de delegar conselhos, posta, terceiros, pode te prejudicar. E é aquela coisa, né? Decisões vindas de segundo e terceiros não é suas decisões. E por último, e não menos importante, que eu acho que é uma das maiores lições, que é estar preparado. Nós pensamos muito em oportunidade, nós pensamos muito em acontecer algo para nós, mas a questão é, você está preparado para o que você tanto sonha? Porque no caso do Soluço estava. Ele conheceu o Banguela, ele ajudou o Banguela a voar, ele criou uma engenhoca que facilitou com que o Banguela conseguisse voltar a voar, senão o Banguela nunca teria voltado. Ele treinou com o Banguela, ele aprendeu a montar o Banguela. Então assim, ele via reações do dragão e isso ele aplicava com outros dragões. E lá no final você vê que muitas das coisas que ele aprendeu com o Banguela e com outros dragões observando, ele aplicou naquele grandão que o ajudou a vencer a batalha. Então, estar preparado para a situação que você sonha, está preparado para aquele momento? Você está preparado para o que você sonha? Você sonha, sei lá, em fazer uma viagem internacional. Você sabe o idioma que você quer? Para onde você vai? Sabe? Você quer fazer tal prova. Você está se preparando para essa prova? Porque o Soluço, realmente, ele se preparou para aquela situação. Ele estava muito bem preparado. Então, o filme inteiro é a jornada de um menino que descobre um dragão e através dessa descoberta, ele treina esse dragão, ele estuda esse dragão, ele aprende a lidar com esse dragão e outros dragões. E quando ele tem aquele grande momento, aquele grande marco, que é no final do filme, que é aquele grande dragão, ele não era uma pessoa leiga, já estava preparado para aquela situação, sem nem saber que um dia precisaria, mas ele se preparou.
para essa situação. Mas é isso, como treinar o seu dragão de uma outra perspectiva, é isso que eu quero trazer para você. O live action está impecável. Gente, eu tô tão apaixonada pelo Banguelo. O personagem é muito fofo. É tudo tão bonitinho, sabe? O soluço, o Banguelo, o desenvolvimento dos personagens. A gente consegue entender o lado de todo mundo. Eu consegui muito entender o lado do pai do soluço, a postura que ele estava ali. Eu achei tão bonito no final, quando ele também entende que ele errou, entende que tem uma nova forma de lidar. A maneira como ele abraçou essa verdade no final também é muito legal. Porque temos personagens e temos filmes de pessoas que nunca mudaram de ideia, né? Então, o pai do Soluço ter mudado de ideia é algo incrível. Eu gosto muito. Gosto do Soluço, gosto do Banguela, gosto do pai do Soluço. Muito personagens incríveis. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam do live action. Se vocês quiserem mais vídeos assim, onde eu assisto o filme e trato pra vocês uma proposta diferente, uma proposta com lições que a gente pode trazer e levar pra nossa vida, comente aqui pra eu saber. Se inscreve pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.